Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista com um profissional aqui no canal do Estratégia Concursos, mais uma entrevista para conhecer uma carreira e hoje aqui com a gente estamos com a Anne Gabriele Miranda, ela que foi oficiala de justiça, né? Ela que foi aprovada no concurso do TRF-5 no Rio Grande do Norte e atualmente trabalha na Justiça Federal do Rio Grande do Norte como oficiala de justiça. Então, Anne, é um prazer ter você aqui. Obrigada pela disponibilidade em contar um pouquinho Tá. pra gente da sua trajetória. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Queria primeiro agradecer, né, pela disponibilidade, pelo espaço para a gente conversar um pouco. Eu acho super legal esse acesso a esse tipo de conteúdo para os concurseiros, porque a gente fica mesmo perdido, então eu acho super bacana essa visibilidade das carreiras jurídicas como um todo. Então, meu nome é Anne, eu tenho atualmente 29 anos e sou oficial de justiça no TRF5, na seção judiciária do Rio Grande do Norte. Estou lotada aqui em Natal mesmo, que é de onde eu sou, né? Então, eu sou natalense, sou formada na UFRN, que é a Universidade Federal daqui, e sou lotada na minha cidade, que é, assim, acho que o sonho da maioria dos concurseiros, né? Ficar em casa. Que legal. É muito legal. Então, a minha trajetória ela é pouco linear, assim. Eu me formei no fim de 2018. Quando eu comecei a estudar no começo de 2019 e foi um estudo, como a maioria dos iniciantes, meio sem foco, meio perdido, assim. Não sabia direito qual carreira eu ia fazer, o que que eu devia estudar, estudei errado assim, não tive bons resultados. Na verdade, lembrando agora, eu lembro que eu fiz uma prova no último período da graduação para analista da Defensoria do Amazonas, porque na época fazia sentido para mim morar lá. Eu passei nessa prova, mas demorei muito para ser aprovada. Quando eu fui aprovada nessa prova, eu já estava em outro cargo público, que era o cargo que eu exercia antes de ser oficial de justiça, e não fazia mais sentido ir. Mas, assim, até fica assim de dica, porque vale a pena fazer provas, mesmo que você ache que você não está preparado, faça, porque às vezes você é aprovado, às vezes demora um pouco para chamar, mas dá certo, enfim. E aí eu passei esse ano de 2019 estudando, não tive muitos frutos, à exceção desse que eu falei antes, e 2020 veio a pandemia. E aí não tinha na verdade não tinha prova, assim, os editais ficaram todos parados, tudo que as pessoas falavam, vai sair prova, vai sair, não saía nada. E o meu caso pessoal era que eu era uma pessoa que precisava trabalhar, né? Então a minha família me dava suporte, assim, mas eu precisava ter uma renda, ainda que pouca, para me manter, para poder fazer prova, para comprar curso, para viajar, enfim. E aí eu comecei a pensar se não era mais interessante tentar ser advogada mesmo privada. E aí eu comecei a disparar currículos, entrei no escritório, comecei a trabalhar como advogada por um tempo e percebi que não era para mim. É um trabalho muito desafiador, é um trabalho mentalmente muito estimulante, mas exige muito da gente. Então, tinha dias que eu trabalhava muitas horas ao dia, trabalhava fora do expediente, trabalhava no final de semana. Então, é um trabalho mais extenuante, assim. E aí, isso foi mais ou menos, trabalhei mais ou menos um ano como advogada. E no meio de 2021 me falaram da prova para ser servidor da UFRN, né? Então era um concurso que não remunerava tão bem, mas era mais interessante do que o salário que eu tinha como advogada e tinha alguns outros benefícios. E eu falei, mas não vai dar tempo, a prova, o edital saiu em março, a prova era em julho, eu estava sem estudar. O pessoal, não, mas tenta, dá uma estudada, vê como é que você vai fazer e tal. E aí eu comecei a estudar para a prova, lembro que eu estudei muita lei seca, estudei a 8.112, assim, de cabo a rabo, eu lia todos os dias ela, eu grifava, lia, relia, li muito, muito, muito lei, assim, a lei era decorada na minha cabeça, e deu certo, eu passei em primeiro lugar nesse concurso, e trabalhei na FRN, fui muito feliz na FRN, trabalhei lá por 3 anos, né, que foi mais ou menos o tempo que eu levei para ser aprovada nesse novo concurso. Então, nesse caminho, nesse processo, aconteceram várias coisas na minha vida pessoal, eu fiquei me redirecionando para saber a carreira que eu ia fazer, mas quando eu soube que ia sair o concurso TRF, pensei, não, vai ser uma ótima oportunidade. Eu fui estagiária da Justiça Federal quando eu era aluna da graduação, e eu amava o ambiente, eu achava organizado, eu achava, assim, familiar, sabe? Achava que todo mundo se conhecia, achava que havia um respeito muito grande pelo servidor. Eu sempre, quando eu estava estagiando lá, eu ficava pensando, caramba, que máximo deve ser trabalhar aqui, sabe? E porque isso é importante, saber
o lugar que você vai trabalhar. Eu sei que quando a gente está estudando para concurso, a gente só quer passar, não importa onde, não importa como, mas, gente, é muito importante o ambiente em que você está inserido, sabe? O suporte que você vai ter naquele ambiente, como o servidor é valorizado naquele ambiente, enfim. E aí, quando eu soube que ia fazer que ia sair a prova da TRF5, eu falei, vou me dedicar para ela. E deu certo, eu passei para oficial de justiça na minha cidade, né, no meu estado, que era onde eu queria, e passei novamente em primeiro lugar. Então foi assim, foi uma sequência de vitórias muito boas assim, de trabalho, e hoje eu estou num lugar que eu sou muito feliz. Sim, resumo da trajetória é isso. Muito bom. Então você me disse aí que você teve, a experiência de trabalhar na iniciativa privada, né, como advogada, também, prestou outros concursos, fez outras provas. E há quanto tempo que você é oficiala de justiça no Rio Grande do Norte? Vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Agora, entrando mesmo na sua profissão, né, Anne, eu queria saber o que faz exatamente uma oficiala de justiça na prática. Então, como que é o seu dia a dia e como que você definiria o seu papel dentro do órgão? Fala um pouquinho aí pra gente. Então, o oficial de justiça, ele é um servidor responsável por cumprir diligências determinadas pelo juiz, principalmente diligências externas. Então, a gente é a ponta, né, da justiça que chega diretamente às pessoas. Então, por exemplo, a gente cumpre citações, a gente cumpre intimações, que são as diligências de complexidade menor, mas mais volumosas, e a gente cumpre diligências mais complexas, né, penhoras, avaliações, buscas e apreensões, busca de entrega de bens arrematantes, reintegrações de posse. Então, diligências diversas, né, sempre realizadas de forma externa e que possibilitam exatamente esse toque, esse ponto de toque entre o jurisdicionado e a justiça. Certo. E o que que te como que você conheceu a carreira, né? Você disse: "Ah, eu fui fazendo ali, achei que poderia ser interessante eu realizar essa prova, é a minha oportunidade". Como é que você conheceu a carreira de oficial de justiça? Você já tinha tido contato com algum oficial ou oficiala antes? Então, sim, quando eu ainda estava estudando para provas, uma prima minha passou para oficial de justiça no estado do Rio Grande do Norte, né, na prova do TJRN. E a gente conversando sobre isso, ela me falou que era uma carreira muito dinâmica, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu achei interessante a ideia de não ter que trabalhar todos os dias do mesmo jeito, sabe? Todos os dias sentar na cadeira, olhar para o computador e fazer a mesma coisa, e as mesmas, tipo, ficar repetindo sempre os serviços. É uma carreira realmente que todo dia é uma surpresa, sabe? Como a gente está lidando com as pessoas na rua, a quantidade de história que a gente acaba acumulando, sabe? E as coisas que a gente passa, é tudo muito único, assim. Então, é uma carreira que você nunca vai ficar entediada. E aí isso me deixou muito interessada pela carreira, sabe? Essa possibilidade de poder ter todo dia uma coisa nova para fazer, assim. Uhum. E aí acabou te atraindo e te levando Exato. até realizar o É, concurso. exatamente. E desde a sua chegada, Wânia, à função que você ocupa hoje, né, você teve alguma progressão, pode ter progressão dentro, do órgão? E se sim, quanto tempo que levou, até você chegar a essa progressão? Então, a outra coisa que, claro, né, eu pensei quando eu fui fazer a prova foi a questão financeira. Quando eu fui fazer a prova ela tinha três cargos, né? Era o cargo de técnico, o cargo de analista é, básico, né? E o cargo de analista oficial de justiça. E o cargo de oficial de justiça era o cargo que melhor remunerava, porque além do vencimento mesmo do analista, você recebe uma gratificação de atividade externa, né? Que é interessante, assim, é um valor considerável e me atraiu bastante na hora que eu fui fazer a prova, que dei uma olhada no edital. A gente tem progressões aqui por tempo de serviço. Eu ainda não tive nenhuma progressão, porque eu sou muito nova no serviço. O que eu tive de acréscimos salariais desde que eu entrei foram porcentagens em cima do meu salário no que diz respeito à qualificação. Então, por exemplo, se você tem uma pós, você tem uma qualificação. Se você tem um mestrado, você tem uma incidência percentual de qualificação, esse tipo de coisa, sabe? Além de outros auxílios, né, diversos, como auxílio saúde, auxílio alimentação. No meu caso, eu também tenho auxílio combustível, porque eu trabalho na rua, além da GAI. Então, eu acho, particularmente, acho que é uma carreira bastante
organizada, assim, é uma carreira que tem, financeiramente, tem muitos aspectos interessantes. E que às vezes as pessoas acabam não percebendo tanto, acabam focando em outros cargos e não percebendo tanto, assim. Uhum. E em quais áreas que um oficial ou uma oficiala de justiça pode atuar na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo? E como que é feita, se tiver aí essas áreas, né? E como que é feita a transferência de setor? Se demora muito, se é muito burocrático, como que é? Então, hoje, na seção do Rio Grande do Norte, especificamente, o que que acontece? Quando você é nomeado, né, você vai ficar lotado provavelmente no interior do estado, né? No meu caso, eu fiquei lotada no interior, no início. Fiquei 4 meses lotada no interior e consegui voltar para minha cidade. Foi bem rápido, tive bastante sorte. Mas quando você é lotada no interior, você fica numa vara e a vara ela tem as mais diversas competências. Então, você vai trabalhar tanto com processos cíveis quanto como processos penais. Como a Justiça Federal tem uma competência criminal mais diminuta, a gente não tem tantos processos criminais assim, sabe? O que tem é mais tranquilo, assim, são crimes é, mais, mais tranquilos mesmo de lidar do que os crimes da justiça estadual. Isso é uma coisa que eu acho importante você ponderar quando vai fazer a prova de oficial de justiça, porque realmente a questão da competência da justiça vai interferir na dinâmica do seu trabalho. Então, se você é da justiça estadual, você vai necessariamente passar por situações um pouco mais angustiantes, né? Quando você vai fazer uma situação, por exemplo, de uma pessoa numa Maria da Penha, ou talvez um homicídio, né, um tráfico, que é uma coisa que acontece de forma muito reduzida na Justiça Federal. Depois que eu fui lotada em Natal existe um sistema de central única dos oficiais de justiça. Então, em Natal você não fica lotado nas varas, você fica lotado numa central única. Tem a central criminal e tem a central civil. No meu caso, eu fiquei lotada na central civil, por preferência, né, minha, e eu trabalho só com processos cíveis, então eu trabalho com a justiça comum civil, né, a justiça não especializada, as varas não especializadas, e trabalho com execução fiscal, que é para a Justiça Federal praticamente, e aí, sei lá, 75, 85, 80% dos processos, é muita coisa, né, o que a gente mais faz, a gente faz muita penhora, muita avaliação de bem, Uhum. porque a gente trabalha com muita execução fiscal, né, valores altos, e eu acho que é o grosso, assim, do nosso trabalho mesmo. Uhum. Agora, você citou aí que quando você iniciou, né, os estudos e quando você pensou em realizar a prova do TRF-5, você também vislumbrou ali o salário, né? Então, esse é um ponto importante também para os alunos, além da regionalidade. O salário base, né, o salário inicial é sempre importante para quem vai prestar um concurso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a remuneração inicial do cargo, né, de um oficial de justiça no Rio Grande do Norte e se tem benefícios, que acho que isso também agrega, né? Se tem algum benefício ali a mais, que sobe um pouquinho. Então, sim, o salário hoje, eu não tenho assim, certeza do valor precisamente, assim, o vencimento básico, ele deve ser em torno de 6 mil e pouquinho, só que aí você tem uma gratificação da atividade judiciária, que é a GAGE, que gira em torno de 8 mil e pouquinho. Além disso, eu tenho a GAI, que é a gratificação de atividade externa, que deve ser na volta de uns 3 mil reais, algo assim. E aí eu tenho auxílio alimentação, o auxílio alimentação na Justiça Federal, que é unificado, né, com a Justiça do Trabalho e com o TSE, eu acho que é por volta de 2.700, 2.500, não tenho certeza. E o auxílio combustível, que a gente tem por ser oficial de justiça, que é por volta de 2.300. Além disso, a gente tem diárias, né? Eu não estou usufruindo tanto agora, porque eu estou em Natal, mas é muito comum quando você está no interior do estado, você precisar cumprir mandados que ultrapassam 40 quilômetros da sua subseção. E aí, quando isso acontece, você tem direito a diárias, né? Porque ultrapassa muito a distância da subseção. Então, já teve mandado que eu cumpri que tinha, assim, era mais de 120 quilômetros da minha subseção. Então, você tem direito a diárias proporcionais à quilometragem que você vai rodar, né? Que varia aí entre 250, 350 reais, enfim. E aí, se você fizer mais, você tem direito a mais diárias, né? Mas, em resumo, hoje meu salário líquido, ele gira em torno de 16.500, algo assim. Meu salário bruto, em torno de 20 e pouquinho, né? Esse é o salário inicial.
Muito bom, muito bom. Agora, você teve algum curso de formação ou algum tipo de treinamento quando você entrou especificamente aí no órgão? Quando a gente entrou, eu entrei com mais dois oficiais de justiça e alguns técnicos. A gente teve um curso de formação de um mês. As primeiras, acho que as primeiras 2 semanas ou a primeira semana, a gente teve esse curso integrado, todo mundo de todas as carreiras fez o curso junto, e depois os oficiais de justiça separaram-se dos demais concursados, e a gente fez um curso específico só para os oficiais de justiça, assim. Então, outros oficiais de justiça ficaram treinando a gente. Então, a gente tinha uma distribuição semanal de diligências que a gente cumpria com os oficiais de justiça que já eram do setor, né? Então, a gente rodou uma semana com os oficiais criminais, depois a gente rodou 2 semanas com os oficiais cíveis, porque realmente a demanda civil é bem mais expressiva do que a demanda criminal, e aí a gente teve essa pequena preparação, né? Que ajuda muito, assim, dá uma luz. A questão é que a nossa carreira, ela é como eu estou te falando, ela é muito diversa, assim, as coisas acontecem, coisas que você não espera, elas de repente acontecem. Então, de repente aparece para você penhorar um hotel, sei lá. Então, assim, coisas inesperadas que você não tem como se preparar num curso de formação. Então, ele te dá uma visão geral, assim, mas ele realmente não tem como te preparar para o dia a dia, não inteiramente, sabe? Porque as situações são muito diversas, mas ajuda muito, assim. E, Oane, quais são as características principais de quem deseja assumir a mesma função que a sua, por exemplo? Tem alguma habilidade essencial para exercer essa função, com segurança, com eficiência? Quais são as características que você acha que poderiam ajudar bastante? Eu acho que a coisa mais importante é você saber se comunicar com a pessoa que você está lidando. Eu acho que muitas situações de risco dos oficiais de justiça podiam ser diminuídas se houvesse uma comunicação mais fluida entre o oficial de justiça e o citando, o intimando, enfim, sabe? Eu acredito que saber utilizar dessa comunicação, falar com as pessoas de forma respeitosa, de forma calma, tentar não se posicionar com um tom de superioridade, sabe, com as pessoas. Então, eu geralmente chego muito tranquila, né? Oi, tudo bem? Meu nome é Anne. Às vezes nem falo que sou oficial de justiça, falo trabalho na justiça, vim trazer para você. E assim, tentar explicar o que é aquele mandado de uma forma que a pessoa realmente entenda, porque é para isso que a gente tá ali, sabe? Não adianta eu entregar o mandado, ó, tá aqui, essa aqui é uma carta de citação, não sei o quê, e a pessoa vai ler, ela não vai entender. Então você precisa, olha, isso aqui é assim, tá acontecendo um processo assim, essa pessoa está lhe cobrando tanto. Não estou dizendo para você que você está devendo, você vai ter um prazo para se explicar, tá bom? Tenta falar com eles, tenta uma conciliação. Então você vai tentando quebrar essa coisa tão, essa imagem tão verticalizada da justiça, sabe? Eu acho que quando você tem essa comunicação mais próxima das pessoas, eu acho que ajuda muito na realização das diligências. Teve muita diligência que eu achei que ia dar trabalho, e eu percebi que o trato com as pessoas ajudou muito, sabe? Então, tipo, às vezes a pessoa estava meio querendo se furtar ali de ser citada, e eu conseguia fazer só pelo trato, assim. Até porque, né, Oane, é muito interessante você falar isso, porque esses mandados, eles têm termos muito técnicos que normalmente a população não entende mesmo. Ela abre ali e fala, puxa, eu preciso ter uma conta para pagar aqui, como é que eu vou interpretar esse texto? Então, acho que realmente, assim, isso que você falou faz toda a diferença, sabe? A humanização do contato antes de entregar o Muito. papel, né? Você não imagina o quanto, muito. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, assim. Muito bom. E aí, eu queria saber sobre a sua rotina semanal, Anne. Como que é? Você tem horários fixos ou é algo mais flexível? Como é que funciona? É escala trabalho? Tem alguma escala de plantão de final de ano? Como que funciona? Então, o oficial de justiça, ele tem é como eu te falei, ele tem uma dinamicidade muito grande na carreira, que eu acho que é até um pouco atípica em comparação a outras carreiras. A gente trabalha por diligências, né? Então, a gente não tem que bater ponto. A gente recebe um fluxo de diligências semanais, e a gente vai cumprindo essas diligências ao longo das semanas. Existem diligências que dão menos trabalho, que a gente consegue cumprir mais rápido, e existem diligências que são mais complicadas, tem mais coisas para fazer, e acaba que a gente leva mais tempo. Mas hoje, por exemplo, eu saio, faço um mandado de rua, né, que é o que a gente chama os mandados que eu preciso sair. Eu saio 2 a 3 vezes por semana.
para cumprir mandados de rua. E eu costumo reservar 1 ou 2 dias da semana para fazer certidão e fazer os mandados eletrônicos, né? Então, eu tenho muitas citações eletrônicas, intimações, às vezes, para órgão público, que a gente faz via e-mail, via malote digital. Então, eu costumo separar 1 a 2 dias por semana para fazer esses processos. Além disso, a execução fiscal aqui do Rio Grande do Norte, ela tem um sistema muito interessante de envio de cartas pelo correio, porque nós temos uma quantidade muito grande de processos, então aqui na Justiça Federal eles têm um sistema chamado Jusletter, que a gente tenta fazer essa citação dos executados via correio. E aí é responsabilidade dos oficiais de justiça fazer a distribuição para os correios dessas cartas. Elas são simples de fazer, mas elas têm um volume grande. Então, eu também costumo usar nesses dias que eu estou em casa um tempo para fazê-las. Quanto aos plantões, aqui, né, a gente tem plantão mensal. Então, todos os meses você vai ter 1 ou 2 dias que você vai estar de plantão o dia inteiro. Assim, qualquer demanda que aparecer ali, você tem que se dispor, tá totalmente disponível para fazer. Além desse plantão mensal que a gente tem um plantão anual, que é o plantão que a gente chama plantão noturno, né? Que é um período do ano, mais ou menos 10 dias no ano. No nosso caso, né, pela quantidade de oficiais de justiça, 10, 12 dias no ano, que você vai estar com o plantão dos horários né, dos horários não úteis, digamos assim. Então, apareceu uma diligência que tem que cumprir de madrugada, vai ser nesse plantão. Uma diligência que apareceu à noite, vai ser nesse plantão. Às vezes acontece, por exemplo, do juiz deferir um leito de UTI, né, e aquela pessoa precisa ser internada agora, não é amanhã. Então, você precisa correr para o hospital e informar para o hospital que há uma decisão e que essa pessoa precisa desse leito. E aí, por exemplo, o plantão noturno, ele serve para isso. Um alvará de soltura, né? Por exemplo, a pessoa recebeu um alvará de soltura, ela precisa ser solta imediatamente, é urgente. Então, também entra muito no caso do plantão. Aí, independentemente do horário, é naquele É, momento. eu sempre falo isso, assim, a gente tem uma dinâmica de trabalho que é mais livre, digamos assim, então a gente não tem que bater um ponto, mas a gente pode trabalhar em qualquer horário. Então, não raro eu trabalho, por exemplo, no domingo, ou eu trabalho à noite, porque, sei lá, é um horário que está mais confortável aqui para mim. Às vezes tive muitas diligências de rua a semana inteira, aí eu não tive tempo de certificá-las. Eu falo, vou juntar tudo e no sábado vou certificar tudo, sabe? Aí faço tudo no sábado. Então, eu acho que é um trabalho que é importante que a pessoa tenha uma organização, sabe? Porque vai depender de você não acumular o seu trabalho, Uhum. entendeu? Então, quanto melhor organizado você for com o seu tempo, mais o seu tempo vai render, sabe? Mais você vai ter como se programar para fazer outras coisas fora do seu horário de trabalho. Uhum. E tem possibilidade de crescimento na carreira, incentivo à qualificação, alguma coisa desse tipo? Então, sim, né? Na Justiça Federal a gente tem incentivo à qualificação, que é um incentivo fixo para quando você faz mestrado, doutorado, pós-graduação. Eu não tenho as porcentagens agora, mas se você quiser depois posso procurar a tabelinha e te mandar. A gente também tem um adicional de qualificação por atividades de qualificação, por exemplo, você vai para um congresso, sabe? Ou você faz um curso menor que não é de pós-graduação. Isso também você consegue juntar um processo administrativo e colocar um percentual no seu contra-cheque, salvo engano, de até 3% do valor do contra-cheque. Eu acho que de qualificação são esses dois. Aí além disso, a Justiça tem muitos programas, por exemplo, ela oferece mestrado da UFRN via Justiça Federal. Então você consegue fazer um mestrado como servidor, né, que geralmente é um mestrado profissional, que a gente chama, né? Então, você não necessariamente precisa fazer um mestrado acadêmico. E o legal do mestrado profissional é que você consegue estudar exatamente o que você está trabalhando, né? Para aprimorar o sistema do seu serviço. Então, Hum. tenho muitos colegas que fazem mestrado profissional e que as dissertações de mestrado já foram implantadas nas nossas atividades, assim. Então, é bem interessante. É uma coisa que se volta muito para a instituição. Então, é bem legal. Uhum. Além disso, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte, ela tem muitas atividades complementares que a gente pode fazer como servidor. Então, ela tem, por exemplo, o Pop Rua, que é uma atividade que você vai para a rua atender populações vulneráveis. Então, a gente faz um mutirão no domingo e todo mundo
se organiza e faz esses atendimentos. Ela tem umas atividades de história do Rio Grande do Norte, então você sai, anda e vai mostrando os prédios da justiça e tal. Enfim, ela é eu sou suspeita por falar, porque eu sou daqui, mas eu realmente acho que é uma instituição que tem muito carinho pelo servidor, sabe? Por exemplo, tem um dia na semana que tem uma horta, né? E a gente vai e pode comprar produtos orgânicos dentro da justiça. Então, assim, ela é sério, assim, acho que é um lugar muito legal de trabalhar. Você fala com muito carinho, assim, e dá para ver o gosto, né, que você tem em trabalhar. Agora, é inclusive isso que eu queria perguntar, assim, para quem está vislumbrando, está na mesma profissão que você e no mesmo órgão, né, não necessariamente no Rio Grande do Norte, mas quem está vislumbrando ser oficial de justiça, né? O que que você poderia dizer que você mais gosta na profissão? Eu gosto muito de lidar com pessoas. É uma coisa que me faz bem todos os dias. Eu me sinto bem. É uma profissão, claro, que tem alguns riscos, é inevitável, mas eu acho que, no geral, me faz muito mais bem. Eu acho que eu passei por pouquíssimas situações em que eu me senti insegura, sabe? Em que eu tive medo. E depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, sobre segurança institucional, sobre pedir apoio da polícia e tal. Mas assim, é raro, muito raro. Eu mesma nunca pedi. E eu gosto muito de trabalhar com as pessoas e gosto muito de poder montar meus horários. Então eu gosto muito disso de tipo, essa semana eu vou dar o gás, vou trabalhar muito, segunda, terça, quarta e quinta, e na sexta-feira vou ficar off, assim, sabe? Não tenho plantão, não chegou nenhuma urgência, eu vou poder, tipo, fazer todas as minhas diligências e ter um dia mais tranquilo, sabe? Então eu gosto muito dessas duas coisas, assim. Uhum. Então, e aí vamos entrar um pouquinho então nesse papo que você entrou, que é segurança, né? Então, assim, passamos por uma situação aí um pouco difícil, você se sentiu ali numa situação delicada. O que que você pode fazer para ter um pouco mais de segurança? Você citou a polícia, né? Então fala um pouquinho disso pra gente. Então, a nossa carreira, ela, por ser uma carreira que sai do fórum, a gente está sujeito, à exposição que isso implica. Então, acontece às vezes, nunca aconteceu comigo, mas há situações em que o citando ele é grosseiro, ou ele quer, às vezes, né, no pior dos casos, tenta ser violento, né, fisicamente com um oficial de justiça ou algo desse gênero, né? Comigo nunca aconteceu, como eu estou falando, mas eu tenho algumas medidas de precaução, né? Por exemplo, quando eu tenho uma diligência que eu acho que vai ser um pouco mais complicada, e aí depende muito do caso, sabe? Não existe assim uma espécie de diligência que eu faço isso. Eu olho o processo e às vezes conversando com a parte, você vai sentindo, às vezes o bairro em que está localizada a diligência, você vai meio que sentindo. Então, a depender da diligência, o que que eu faço? Às vezes eu peço para outro oficial de justiça me acompanhar, é uma boa. Já teve vezes de eu cumprir diligências com dois oficiais de justiça, dois homens além de mim, o que acaba ajudando, porque você vê que está em quantidade ali de pessoas, então às vezes a pessoa está meio nervosa, ela se acalma, porque ela vê que tem gente. A outra coisa que a gente pode fazer, que eu só solicitei uma única vez, mas a gente tem possibilidade de solicitar, é a segurança institucional do órgão, né? Então, os policiais judiciais, né, que é outra carreira super interessante que existe dentro da justiça, os policiais judiciais, eles estão ali para fazer a segurança do órgão, mas também para fazer a segurança dos servidores. Então, a gente pode pedir a segurança institucional e o policial judicial vai com a gente, né? Ele acompanha a gente. Então, é uma segurança muito maior, porque ele vai armado, enfim. E aí eu já vi, eu nunca fiz nenhuma diligência assim, mas já vi casos ainda mais alarmantes de, por exemplo, às vezes a gente pega os criminais, principalmente, às vezes pegam, por exemplo, tráfico internacional de drogas, né? Que é uma diligência que é muito mais complicada em termos de risco. E aí eu já vi amigos pedirem reforço da Polícia Federal mesmo, assim. Então vai a Polícia Federal, vão de colete, assim, então um reforço mais potencializado, né? Assim, pra gente nunca faltou, eu nunca me senti insegura no meu ambiente de trabalho, né? Eu sei que, assim como eu estou falando, o meu contexto ele é um pouco menos amplo que o da justiça estadual, então realmente não posso falar por eles, mas no meu contexto eu acho até bastante tranquilo, assim. Uhum, uhum. Agora, Anne, considerando os seus estudos para o seu concurso e a sua rotina de trabalho atualmente, o que você atua especificamente no dia a dia, tem algum conteúdo que você considere que é essencial para o concurseiro que está nos assistindo? Gente, processo civil.
né? No meu caso, especificamente, porque eu trabalho numa central civil, mas assim, processo civil tem que saber, execução principalmente, tem que saber, não pode, não tem como trabalhar sem saber isso. Então, processo civil por inteiro, mas a parte de execução eu acho muito, muito, muito importante. Execução fiscal, né? Então, a lei de execução fiscal é bom saber, porque é o grosso do que a gente trabalha na Justiça Federal, né? A gente trabalha muito com os procedimentos de execução fiscal. E eu acredito que se você vai trabalhar na área criminal, o processo penal, né? É bom saber também a parte de comunicações, dos atos processuais, principalmente, porque é o que você vai pegar no seu dia a dia. Muito bom. E agora, então, eu queria saber quais foram as principais mudanças que você percebeu na sua vida desde que você assumiu o cargo de oficial lá no Rio Grande do Norte. Ah, muita coisa. Muita coisa, assim, eu acho que, como eu te falei, eu já era concursada, assim, em termos de, eu já tinha um emprego, né, digamos assim, mas eu não tinha um emprego que me garantia uma autonomia financeira que eu queria, né, não me deixava totalmente confortável. E hoje, assim, eu tenho um emprego que eu consigo, viver minha própria vida, né, então não dependo, por exemplo, mais dos meus pais, né, que é uma coisa que para muito concurseiro eu sei que é importante, né, então eu pago minhas próprias contas, eu tenho meu próprio carro, tenho minha própria casa, e isso, poxa, isso não tem preço, né, eu acho que, é, assim, eu acredito que o servidor público, ele dificilmente ele vai ser rico, né? Ele não vai ser rico, mas ele vai ter qualidade de vida. Ele vai ter uma vida estável, ele vai ter uma casa, a casinha dele, vai ter as coisas dele, vai poder fazer uma viagem ou outra e tal. Então, isso eu acho que não tem preço, sabe? E a outra coisa é exatamente isso, é essa qualidade de vida mesmo, assim. Quando eu estudava para concurso, eu não tinha horário, eu trabalhava, né? Então, eu trabalhava 8 horas por dia e eu estudava depois. Então era uma rotina insana. Às vezes eu estudava de 5 horas da manhã, às vezes eu estudava de noite, enfim, estudava no horário que eu tinha. Então não tinha muito tempo para outras coisas na minha vida. E hoje eu tenho, sabe? Hoje eu posso fazer um esporte. Eu sempre quis nadar, por exemplo. E eu nunca tinha tempo de nadar. Primeiro que eu achava que nadar era caro pra caramba, segundo que eu não tinha tempo. E aí hoje eu posso fazer isso. Tipo, é uma coisa que eu falei, eu vou me presentear com isso, assim. E Uhum. hoje eu faço. Então, hoje eu tenho mais tempo para ficar com meu marido, hoje eu tenho mais tempo para ficar com os meus pais, com os meus sobrinhos. Então, assim, não tem, não tenho nem comparação, assim, melhorou muito para melhor. Ah, que Foi bom. muita coisa A boa. era mudou, né? É, E agora, então, Anne, para a gente encerrar rapidinho, deixa um recado para as pessoas que estão nos acompanhando, um conselho para as pessoas que nos acompanham, para quem está estudando para ser oficial de justiça, seja no Rio Grande do Norte, ou enfim, estudando para carreira jurídica mesmo, deixa aquele recado especial final. o que eu diria é estude com afinco, né? Estude, se esforce realmente, mas não deixe para viver sua vida apenas quando você passar no concurso público, sabe? Entenda que a trajetória é sua vida. Então, estude muito, mas não deixe de ter pequenos momentos especiais com as pessoas que você ama. Não deixe de eventualmente ir a um cinema. Não deixe de eventualmente praticar uma atividade física. Assim, a trajetória é sua vida também. E quando ela passa, faz falta. Aquele período que você não aproveitou ao lado dos seus, ele faz falta, sabe? Então, assim, é claro que a gente tem que abrir mão de algumas coisas, é impossível passar sem isso, né? Sem essa renúncia, mas eu digo que renuncie com um certo equilíbrio, assim, porque a trajetória, ela é árdua e ela não precisa ser tão, tão, tão difícil, sabe? Ela tem como ser um pouquinho menos extenuante. Muito bom, Anne. Olha, muito obrigada mais uma vez Obrigada a por contar um pouco você. da sua carreira aqui pra gente. Espero que você Imagina. tenha ainda mais sucesso e agradecimento mais uma vez pelo tempinho que você deixou aqui para contar pra gente um pouquinho da sua história. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. No nosso blog tem outras entrevistas com outros profissionais, então deixe seu like e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares. Até a próxima.